Vamos fazer outro exercício? Vamos fazer um próximo. Que tal aqui? Faça um programa que pergunte o quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre seu salário. Então eu já vou copiar aqui para já Ctrl C aqui, copiar. Vou abrir aqui o meu editor, vou criar um novo arquivo de texto, né? E vou colocar como comentário aqui o meu enunciado. Já vou dizer que o autor sou eu, novamente, que estou fazendo. Ok? Vamos analisar quais são as informações. Então, faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês. Então, cadê as informações aqui nesse enunciado? Aqui tem algumas palavras-chave, né? Quando ele fala, às vezes ele diz assim, nesses programas ele tem assim dizendo, faça um programa que peça, que às vezes ele diz pergunte, em alguns momentos ele diz assim, leia, certo? Então tudo isso aí ele está querendo dizer que receba dados do usuário, né? E em alguns outros momentos ele tem assim dizendo, mostre, imprima, né, que é a saída de dados. São então as duas operações básicas que é justamente o que a gente está vendo nessa aula 1, né, de entrada de dados e de saída de dados, certo? Então, esse tipo de palavra-chave aí já mostra a gente a saber que informações. Então, pergunte, então receba dados do usuário, entrada de dados, pergunte o quê? Então, isso vai mostrar para a gente o que ele está perguntando, qual é a informação. Então, qual é a informação? O que ele quer perguntar? Perceba o português aqui, interpretação de texto, né? Pergunte quanto você ganha por hora. Ok? Então, claro, essa expressão, então a gente poderia criar um variável aqui bem grande. Quanto você ganha por hora? É igual a R$4. Aqui não pode, nossos variáveis, bem, vamos até salvar para ver o que ele iria dizer. Salvar, como é o nome desse exercício aqui, qual é o que ele está querendo fazer? O que ele está calculando, né? Calcula e mostra o total do salário, né? Então é o salário que a gente está falando aqui, né? Então eu vou chamar de salário, né? Perceba que cada exercício, então, fica fácil da gente lembrar qual era o exercício que tinha área, qual era o exercício que tinha soma. Ok? Então, salvei, voltei aqui lá na linha de comandos, então, inclusive essa linha está tão pequena, deixa eu ver se tem um maior aqui. Agora está um texto maior aqui. Certo? O meu editor aqui, se vocês estiverem com esse Notepad++, ele tem aqui com o botão direito, tem a opção de abrir a pasta já no prompt de comandos, já na linha de comandos. Então, quando ele abriu, ele já está aqui no programação, já está na pasta certa, né? Mostra os listas giratórias, está aqui o meu salário. Então, Python, salário, tab. Então, ele completa ali, Enter. Está dando aí um erro de sintaxe. Inválido de sintaxe, de trás para frente, então, sintaxe inválida, né? Lá no arquivo salário.py, que a gente tentou executar, lá na linha 4, certo? As variáveis não podem ter espaço, então a gente tem que substituir por underline. Quanto você ganha por hora, certo? Pode ser tão grande assim? Pode. Podia ser também uma abreviação, QVGPH, igual a 4. O nome não importa, importa a gente, humanos e a sua equipe é que vai ver esses nomes de variáveis. O computador não está interessado, não entende esses nomes, ele só entende que repete, né? Então, contanto que você escreva novamente a mesma expressão, ele vale a pena. Ele funciona, certo? Então, a gente vai querer, na verdade, a gente quer abreviar, a gente não quer abreviar, porque isso depois vai ser difícil a gente lembrar como foi a abreviação que a gente inventou, certo? E frases grandes,
Ok, se for necessário, você vai escrever, né? Mas também a gente quer que seja o menor possível, portanto que seja bem expresso, né? E o nome dessas variáveis surgem do nosso texto, né? Então sempre está aqui no texto, tá? Então vamos tentar abreviar aqui pegando só as palavras-chave. Quanto, você, aqui o que a gente está falando é o ganha por hora, né? Certo? É talvez o valor por hora, a gente chamaria isso aí, seria o valor por hora, certo? E esses por, de, então às vezes também não está, será que valor hora já expressa bem aqui o que a gente quer dizer, né? Então a gente, esses de, no, da, a gente costuma abreviar. Então valor hora ó, já está expressando bem o que a gente quer dizer, né? Certo? Então ganha hora, ganha por hora, ou então valor hora. E outra coisa que ele vai perguntar também, o número de horas trabalhadas no mês. Vamos tentar essa expressão toda, resumir em palavras-chave. Aqui, se a gente fosse cortar, é horas trabalhadas no mês, né? Então, só horas trabalhadas. Ou então, se não tem outras horas, bastaria horas, né? Mas, ou então você pode deixar bem evidente ali. Horas trabalhadas, a gente gostaria de 2 palavras, mas então, underline. Outra opção é você usar o chamado camel case também, de botar a letra em maiúsculo na primeira palavra só. Repare que todas as variáveis estão tudo em minúsculo, né? Horas trabalhadas vai ser tanto aí. Bem, eu estou colocando aqui um valor específico, mas na verdade ele pediu para perguntar do usuário, né? Então vamos perguntar é o input, perguntar é o input e ele vai multiplicar um pelo outro. Calcule que mais informação tem. Calcule e mostre. Então, calcular, você vai, pelo menos, algumas coisas, valores intermediários, né? E mostrar na hora de imprimir. Então, também, calcule e mostre quem? O total do seu salário no referido mês. Então, essa expressão toda, vamos pegar a palavra-chave. Aqui a gente está falando sobre o salário que está sendo calculado, né? Então, o salário é igual a... E agora eu devo montar uma expressão usando as variáveis que eu identifiquei, né? Então, valor hora, ó, comecei a escrever, ele já sugeriu valor hora vezes o número de horas trabalhadas, né? Já sugeriu ali também, enter. Ok? Calculou. E é claro que eu poderia também imprimir isso aqui já direto, certo? Mas vale a pena a gente sempre guardar, fazer as contas todas, guardar nas variáveis e só depois imprimir, né? Então vamos imprimir aqui uma mensagem bem legal que mostre todas as informações e que a gente possa explorar o comando format, né? Então horas, então a gente pode especificar cada coisa, valor por hora tantos reais, chaves, abre e fecha, né? né? Podemos colocar, vamos imprimir várias linhas, né? Então, ó, vou botar ali três chaves ali. Aí na linha de baixo vai ter assim, horas, total de horas trabalhadas. Aqui a gente capricha a mensagem para o usuário, né? Foram horas, tantas horas, né? Vai aparecer a mensagem lá. E qual o salário? Salário a receber. Essa é uma mensagem bem legal, assim. Abre e fecha chaves. 3 aspas. Se a gente abrir o aspas, tem que fechar. Ponto. Formate isso aí tudo. Onde tem chave, substitua pelas variáveis. Então, aqui dentro do format, a gente vai ter que colocar cada chave, vai ter que dar um valor. E a gente pode dar um valor específico aqui, certo? Tem um parênteses do format e um parênteses do print. Esse aqui é um erro clássico. Vai até a gente mostrar apenas a gente mostrar ele errando. Vamos executar. Aqui, ao invés de eu vou botar logo aqui um valor aqui, vou comentar aqui, só para a gente exemplificar sem precisar o usuário ficar dizendo, né? Deu um erro na linha 11. Deu esse erro aí, ó.
unexpected EOF while parsing. Aqui é um erro de sintaxe, certo? E perceba, expect é esperar. E aqui a gente tem o prefixo inesperado e o sufixo ed, que é o passado no inglês. O inglês só tem uma conjugação de passado, que é esse ed. Então, onde tem ed, quer dizer que ele está fazendo alguma coisa no passado, né? Então, aqui é inesperado, inesperou. No caso, ele também é muito comum o particípio. O particípio também é assim. Aqui, no caso, é esperado, né? Está no particípio, certo? EOF é End of File, fim do arquivo, certo? Então, o problema é... Então, quando der esse erro aqui, Unexpected EOF, End of File, então isso aqui é porque está... aspas, alguma aspas que você deixou de fechar, ou então parênteses. No caso aqui é um parênteses, certo? Tá? E aqui eu quero mostrar para vocês que, na verdade, o format ele vai substituir qualquer valor que está aqui dentro do format por essas chaves. Vai substituir as chaves pelos valores, né? Então, eu comentei ali os... Independente da conta aqui que ele foi feita, ele substituiu por esses valores, 100, 200 e 300. Então, a primeira chaves, ele substituiu por 100, a segunda por 200 e a terceira por 300. Né? Bem, a gente não quer isso, a gente quer que ele peça do usuário... Bem, a gente quer que pegue esse valor aqui, valor hora, né? Então, eu posso copiar aqui, ó. Duplo clique, ele seleciona a palavra inteira, ó. O segundo é a horas trabalhadas, então, ok. E o terceiro é o salário. Então, aqui vem o salário. Salvo. Para cima, o último comando executado, Enter. Então, tá lá. Como a gente definiu aqui já, o valor hora era 1, tá, horas trabalhadas era 2, então o valor hora é 1. 2 horas trabalhadas ganhou 2 pilas aí. Bem, vamos pedir. Então, já está funcionando, né? Mas não está recebendo do usuário. Então, vamos receber do usuário aqui também. Vou tirar aqui o comentário. Agora vai receber do usuário. Vamos executar. 5 vezes 4. Se eu trabalhei 4 horas. Aí está dizendo aqui, então, no arquivo salário na linha 6, lá nessa linha aqui que ele tentou multiplicar, ele deu um erro de tipo. Não pode, can't multiply sequence by non-int of type strT. Não pode, aqui um cognato, multiplicar outro cognato, a sequência por um não inteiro. Ele está pegando, aqui vamos copiar esse código lá no nosso Python Tutor, para a gente ver a memória, o que está acontecendo. Recebeu, está aqui na primeira linha, recebendo um dado, 4. Na segunda linha, recebendo outro dado, 6. Ok? Então, aí ele mandou, quando ele recebeu, pediu 4, ó, ele está aqui com a variável, com o texto 4 e o texto 6. Quando ele vai multiplicar um texto por um texto, não dá para multiplicar texto. E aí ele deu erro. Então, aqui eu vou até colocar em duas variáveis. Ele recebe o texto. E aí, então, o valor de hora vai ser, converte para inteiro, converte para real, no caso, né? O valor de hora na forma texto, certo? E a horas trabalhadas vai converter para inteiro. O número de horas trabalhadas é inteiro. Trabalhadas na forma de texto. Ok? Então, ele está aqui na primeira linha, 4 horas. O valor de hora é 4. Então, ele recebeu na forma de texto, 4 entre aspas, e guardou lá na variável valor hora texto. Pegou esse cara e converteu para float, para número real. Então, e guardou na variável valor hora. Então, a valor hora agora tem 4.0, que é um número real. Sem aspas é um número, com aspas é texto. Né? Tá aqui na terceira linha dizendo para receber do usuário 10 horas.
submit. Então, ele pegou essas 10 horas que está no formato texto, entre aspas, e agora ele vai converter para inteiro e vai colocar na variável horas trabalhadas. Horas trabalhadas é 10 sem aspas. Né? Perceba que aqui eu disse 4 e ele trocou para real. Então, 4.0, ele indicando que é um real. Esse aqui é 10, é um inteiro. Quando ele multiplicar agora, 4 vezes 10, 40, pronto. Então, o salário, ele mostrou aí. E por último, ele vai imprimir e imprimiu lá a mensagem bem bacana ali, né? Ok? Bem, esses valores intermediários aqui, no formato texto, não fazem nenhum sentido para a gente, né? O que a gente quer é o valor da hora é 4 no formato inteiro, no formato real e aqui no formato inteiro. Esse texto aqui é só a forma que a gente consegue receber do usuário. Tudo que a gente recebe do usuário é via texto, certo? Então, na verdade, o que a gente quer é... Então, ó, o valor hora texto, o valor hora é converter para real, esse valor hora texto que é o igual ao input. Então, ele é igual a input, então esse input eu vou recortar daqui e vou colocar aqui dentro do float. E esse hora texto não precisa, certo? E a mesma coisa aqui, o horas trabalhadas é o inteiro de horas trabalhadas texto, que é igual a input. Então eu vou substituir onde tem horas trabalhadas texto pelo input aqui. Ok? Então vou apagar esse cara e pronto. Então agora pode ser quanto for, né? Por 10 horas, então se é 34 por 10 horas, então o salário é 340. Ok? Vamos voltar então, agora que a gente está convertendo certo, vou voltar para cá. Ok? Então fica assim, né? Quando você está recebendo um real, float input, quando está recebendo inteiro, int input. Né? Vamos salvar e executar. Quando a gente executar aqui, para cima, enter, então a gente está com aquele mesmo problema do outro exercício, que ele está pedindo dados do usuário, mas o usuário não está sabendo aqui o que é para escrever, né? É claro que a gente sabe, é para escrever o valor da hora, é para escrever o número de horas. Beleza. Então está funcionando, né? Só que o usuário não está vendo. Então, antes do input, a gente pode imprimir aqui a mensagem. Qual é o valor da hora? Certo? Opcionalmente, você pode colocar também essa mensagem dentro do input. Dentro aqui do parênteses do input, ó, eu vou colocar outra mensagem. Quantas horas foram trabalhadas? Ok? Salvei. Para cima. Qual o valor da hora? É 40. Quantas horas foram trabalhadas? É 10. Aqui perceba uma pequena diferença de um para o outro, né? Quando eu imprimi, então ele teve uma quebra de linha. Saiu daqui e foi. Quando eu coloquei o input, o texto dentro do input, então ele escreveu aqui, ó, ele espera o usuário digitar, fica aqui no final da frase, né? Então, talvez você queira até adicionar 40 vezes 10, 400, qualquer mesa. Talvez você queira até adicionar um espaço aqui quando você fizer isso, que aí vai dar esse espaçamento aqui, né? Para o usuário vai dar enfim, são detalhes, né? Ok? Só mais um detalhe é que aqui ficou... Bem, tem a questão decimal aqui, né, do ponto decimal, que ficou ponto ao invés de vírgula, né, mas isso aí vai ser mais complicado. O detalhe é que a gente gosta de reais com 2 casas decimais, né, então a gente já viu lá que dá para fazer isso, basta a gente colocar aqui dentro das chaves, 2 pontos, ponto, e aí a quantidade de casas decimais que a gente quer, no caso 2. E ele é um número flutuante, um float, então 2 pontos com F. A mesma coisa aqui nos reais, certo? Só no real que eu quero fazer isso. O número de horas é 10 horas mesmo, né? Então pronto, salvou. Volta aqui para cima, qual o valor da hora? 50, 10 horas. 500 agora lá com objetivo.
Ok, pessoal? Então, é isso, né? A ideia, então, só recapitulando, então aqui a gente está fazendo saída de dados, imprimindo, mostrando dados para o usuário, está recebendo os dados do usuário sempre no formato texto, converte aqui para real ou então para inteiro, guarda na nossa variável, guarda em variáveis, fez contas aqui, guardou em variáveis novamente, sempre tem igual, a gente está guardando a variável, e imprimiu de uma forma formatada aqui. Basta a gente colocar o texto que a gente quer, onde tem variável a gente vai botar chaves. Se você quiser o número de casas decimais, você pode usar esse recurso aqui, número de casas F, né? E aí depois de fechar as aspas, ponto formate, e você vai colocar cada valor. Quantas chaves tiverem, se aqui tem 3 chaves, você vai colocar 3 valores separados por vírgula. Se tiver 4, e assim sucessivamente, né? Ok? Perceba que aqui a gente está vendo todos os detalhes, a gente está usando todas as peças do que é o computador, né? O computador é isso aqui. Tem a chamada arquitetura de von Neumann, né? Que é esse esquema aqui, né? E aqui estão as peças reais só para a gente ver. Então o computador é o teclado, um gabinete, que onde está a CPU, onde estão os chips, né? Está tudo escondido lá, para você não mexer, não levar choque. E o monitor, certo? Então, o teclado é o que a gente chama de input device, são os dispositivos de entrada, né? Dentro do gabinete tem um monte de chip e principalmente tem esses chips aqui. Tem a chamada Central Processing Unit, a CPU, a unidade central de processamento, certo? E dentro da CPU tem 2 subsistemas, que é a Control Unit, a unidade de controle, e a Arithmetic Logic Unit, também chamada de unidade lógica aritmética, chamada de ULA. Ainda dentro do gabinete, entre os chips lá que tem dentro do gabinete, tem também a unidade de memória, certo? A unidade lógica aritmética é equivalente a uma calculadora, certo? Então ela faz as contas. Só que essa conta você precisa dizer quais são as contas que vão ser feitas, tá? Então o computador ele pode armazenar uma sequência de contas, e você faz isso criando um programa. Então você escreve, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, né? Então a gente escreveu aqui o programa, e esse programa a gente armazenou na memória, tá? E aí depois a unidade de controle vai pegar esse programa e vai executar instrução por instrução. Se ele precisar de receber dados, ele pede para o teclado. Se ele precisar mostrar dados, ele pede para o output device, para o dispositivo de saída, que é o monitor, por exemplo, né? Certo? Então, esse Python Tutor aqui, ele é muito legal, porque ele consegue perceber cada um desses componentes, né? Então, a gente está vendo aqui o programa, bem aqui tem a unidade de saída, a gente viu ele recebendo os dados aqui, e esse pontinho vermelho aqui é a unidade de controle, ó. Aqui ele está dizendo, ó, a next line to execute, a próxima linha a ser executada vai ser aqui, está na primeira linha. E eu posso aqui dizendo próxima linha, ele recebe do usuário, mas como eu já digitei antes, ele já pegou o valor que eu tinha digitado antes, né? Mas, então, ó, e ele está dizendo, ó, a última linha que foi executed, ó, execute, e o sufixo ed, o sufixo do passado de novo, né? Então essa foi a última executada, ele está nessa próxima linha. Então a unidade de controle é que está controlando, ó, a próxima linha a ser executada é aquela, certo? Por enquanto parece fácil o trabalho dela, né? Porque é só seguir a sequência, né? Mas a gente vai ver que vão ter estruturas que vão adicionar condições aí, né? E a gente vai poder mudar, não vai ser sempre na ordem, né? A gente vai ver que, dependendo da estrutura que a gente colocar, a gente vai poder fazer alguns saltos. Tudo bem? Então, eu espero que com isso tenha ficado
bem claro aqui o papel de cada uma dessas peças aqui, a gente consegue exatamente visualizar o que é o computador que a gente está programando, né? Ok? Então é isso. Bons estudos.